terceira turma, do dia 23 de agosto de 2017. Em primeiro lugar, eu coloco a apreciação à ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, declaro-a aprovada. Algum registro? Presidente, no próximo dia 30, embora ainda nós vamos ter sessão dia 30, mas dia 30 não tem. Você testemunha, né? Então, gostaria de registrar no dia 30, próximo dia 30, aniversário da desembargadora Lucilde. Então, desejando muita saúde, paz, felicidades, com as bênçãos de Deus. Nós vamos oficiar a Sua Excelência com a nossa adesão, desejando muita saúde, muitas alegrias. A nossa adesão, senhor? Adesão do Ministério Público e da OAB, na pessoa do Dr. Hegel Bozon. Nós vamos dar início à sustentação oral. Nós temos apenas um processo físico com inscrição para sustentação oral, então nós vamos apregoá-lo em primeiro lugar. RO 14-21-2015-072. Advogada inscrita doutora Karen Ribeiro. E pela reclamada, o relator do juiz convocado João Alberto de Almeida, revisor desembargador Milton Vasco Tibau e a terceira votante, desembargadora Emília Facchini. Número 7 da pauta física. Mas foi para algum lugar. Eu estava aqui agora. Eu sei que ele chegou. Ele me cumprimentou também. Deixa eu ver se ele está aqui. Cumprimentou também. Não. Nós estamos só aguardando o doutor Milton, viu, doutora? Ele foi chamado numa ligação aqui e já está voltando. Sem problema. Lupa vermelha na pauta do doutor João É Alberto. o único que nós temos com sustentação oral de físicos, doutor Milton. É o 1421, 2015, é o 7 da pauta, física. O senhor é o revisor. Eu passo a palavra, então, ao doutor João Alberto para a leitura da conclusão do seu voto. Senhora presidente, eu conheço dos recursos. Declaro de ofício a nulidade da sentença de folha 180 a 183 quanto ao tópico doença ocupacional de danos morais por julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos à origem para exame do pedido de indenização por danos morais em virtude da alegada dispensa discriminatória, abusiva e ilegal, como se entender de direito, ficando prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelas partes. É o meu projeto de voto. A senhora fala por quem, doutora? Pela reclamada, excelência. Pela reclamada, então a senhora Sim. tem a palavra. Excelência, eu não vou sustentar, não, porque vai retornar e era exatamente esse tópico do dano moral. Muito bem. Então, o revisor aqui, o desembargador Milton. Estou de acordo. E eu, como terceira votante, também acompanho. Portanto, unânime nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado. Tá, joia. Boa Obrigada, tarde, doutora. boa tarde. Obrigada. Nós vamos passar, então, agora a pauta de sustentação oral nos processos eletrônicos. Primeira sala. É a minha, né? Então, vamos lá, ao pregão. Tá, só achar. Nossa, pregão? É o processo número 54, relatora desembargadora Emília, e processo é o RO 11-581-08-2016, a inscrição do Dr. Miguel Moraes Neto, pela reclamante, número 54.
Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Doutora Emília, eu indagaria, Vossa Excelência, se poderia guardar eventual divergência. Sim, se houver, eu lhe devolverei a palavra. Aqui votam doutora Camila Inteiramente de acordo com Vossa e Excelência. doutor João Alberto. Eu acompanho a senhora, presidente. Obrigado. Unânime, nos termos do voto da relatora. Resultado que fica proclamado. Processo seguinte. 58, é o RO 11.851/20/2016, a inscrição do Dr. Davi Coelho Duarte pela reclamada e Dr. Hegel de Brito Bozon pelo reclamante. Número 58. Bom, eu atuo como relatora desse processo. Em primeiro lugar, eu gostaria de acusar o recebimento de memorial que me foi encaminhado pela recorrida. Eu estou conhecendo do recurso que foi interposto pelo reclamante e negando-lhe provimento. O senhor fala pelo reclamante, doutor Bozon? O senhor tem a palavra. Presidente, a Egrégia Turma e Ilustrada Procuradoria, caro colega, a questão aqui desse processo, o juiz de primeira instância se pautou na Lei 12.609 de 2012, embora entenda a recorrente que isso não afasta o fato de aplicação da Lei 5.764/71, na medida em que, na verdade, não há incompatibilidade entre as duas disposições legais, né, entre a Lei 12.609 e a Lei 5.764, a não ser naquilo que ela expressamente o torne incompatível. E, no caso específico aqui, não há essa possibilidade. É uma cooperativa que foi constituída, o reclamante exercia cargo de direção na cooperativa e, por conseguinte, no entendimento dele, da recorrente, ele estaria enquadrado na Lei 5.764, porque a cooperativa dele não existia qualquer tipo de atividade lucrativa. Até pelo contrário, houve uma perícia, não neste processo, evidentemente, num outro processo que constatou. Essa perícia foi juntada com vista à parte contrária, que constatou expressamente que o reclamante, que a empresa não exercia qualquer tipo de atividade com fim lucrativo, senão única e exclusivamente no sentido de orientação, como está no seu estatuto, e que foi juntado aos autos para exame de Vossa Excelência. Até há um julgado da 9ª turma, em que foi relator o juiz convocado Alexandre Vargas de Moraes Albuquerque, e foi revisora a doutora Mônica Sete, que se encaixa nesse caso como uma luva, que diz que a estabilidade provisória de diretor de cooperativa, segundo o artigo 55 da Lei 5764/71, que trata da política nacional de cooperativismo, institui regime jurídico das sociedades cooperativas, assegura a garantia de emprego aos empregados eleitos diretor de cooperativa. Nos seguintes termos, os empregados de empresa que sejam eleitos diretor de sociedade cooperativa pelos mesmos criados gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da CLT, decreto 5.452 de maio de 43. Já o artigo da Lei 12.609/12, que é a lei que se pautou Sua Excelência em primeira instância para julgar a ação improcedente, dispõe sobre a organização e o funcionamento de cooperativa de trabalho e assim determina: a cooperativa de trabalho é regulada por esta lei e no que com ela não colidir pelas leis 5764 de 16 de dezembro de 71 de janeiro, deverão ser aplicadas. Logo, conforme bem observou a sentença recorrida, e não existe dúvidas que o diretor de cooperativa, ainda que seja de cooperativa de trabalho constituída nos moldes da Lei 12.609/12, goza da estabilidade provisória no emprego e tem garantida, que dá garantia ao dirigente sindical na forma do artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Relator juiz Alexandre Wagner como substituto de Moraes e revisora desembargadora Mônica Sete. E é esse o caso dos autos. Embora, evidentemente, a Constituição se desse com base na Lei 12.609/212,
não havia entre a atividade exercida pela cooperativa e a Lei 5.664/61 qualquer incompatibilidade, o que ficou provado, data máxima venha nos autos, com a juntada não só do Estatuto da Cooperativa, como não houve qualquer tipo de prova contrária ao fato de que não havia a atividade lucrativa da cooperativa. Dado isso, é que se pretende que seja provido o seu recurso para julgar procedente a ação. Obrigado. Boa tarde, Excelência, tudo bom? Primeiro, gostaria de saber se há alguma divergência. Só vamos saber no decorrer do julgamento. Ok, Excelência, Viu? tudo bem. No que tange, a primeira, inicialmente, boa tarde, senhora presidente, demais membros dessa egrégia turma, colega doutor Bozon, que sustentou brilhantemente. Inicialmente, ouso dissentir com a devida vênia do entendimento exposto pelo doutor, mormente porque defende a reclamada incompatibilidade entre a legislação e também em decorrência da inovação a essa altura, porque essa não foi a tese advogada até o momento pelo reclamante. Outro sim, Excelência. Rogo reclamado para que seja mantida a sentença proferida pelos seus próprios fundamentos, mormente porque demonstrado, evidentemente, que a cooperativa para o qual, inclusive nessa oportunidade admitida pelo doutor Bozon, que trata-se de cooperativa de trabalho, o que afasta a incidência da Lei 5764 e sim a aplicação da 12.690 de 2012. É o que se requer. Na verdade, aqui, o autor está pretendendo a estabilidade provisória, né, como dirigente de cooperativa. E ele se baseia na 5.764 de 71 para pleitear a tal garantia. De modo que a controvérsia aqui, a meu ver, ela se instala justamente em definir onde se enquadra esta cooperativa do qual ele foi eleito dirigente. E, pelo que eu pude apurar, a cooperativa, até mesmo a própria sustentação oral do Dr. Hegel, isso é abordado, a cooperativa da qual o reclamante é dirigente, ela foi fundada, criada nos moldes da 12.690/2012. Tanto é que tudo que nela se contém, tudo que se contém no seu estatuto, é baseado na Lei 12.690. Eu até abordo aqui no meu voto, por exemplo, aqui no caso, baseado nesta lei, o dirigente tem direito a retiradas, ela é constituída, inclusive, com menos pessoas do que uma cooperativa baseada na Lei 7.764, que exige pelo menos 20 pessoas. No caso aqui, ela foi criada com 10 pessoas, de modo que, quanto a isso, não há a menor dúvida de que, realmente, a cooperativa a qual o reclamante integra, ela está totalmente formalizada dentro da Lei 12.690 de 2012. Mas o restante da prova que veio aos autos também não favorece a pretensão do reclamante. Inclusive porque, pelo que se pode apurar, até o próprio depoimento dele, no próprio depoimento do reclamante, ele confessa que esta cooperativa, inclusive, não possui nenhuma representatividade perante a reclamada. Então, como que se pode pleitear, então, com base nestas circunstâncias, a estabilidade provisória? De modo que eu não encontrei elementos nenhum para que eu pudesse reformar a sentença de origem. De modo que eu estou mantendo integralmente o meu voto. Desembargadora Camila. Em que pese a brilhante sustentação oral de ambos os advogados, principalmente do Dr. Bozon, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Doutor João Alberto. Senhora presidente, eu acuso também o recebimento de memorial e estou de pleno acordo com o voto de Vossa Excelência em que pese a sustentação posta na tribuna. Então, se conheceu do recurso e, no mérito, negou-se provimento, é o resultado que fica proclamado a unanimidade. Muito obrigado, Excelência. Boa Obrigada. tarde. Boa tarde, doutores. O processo seguinte. É o AP 10.925/76/2016, inscrição para sustentação à distância de Uberlândia, o doutor André Luiz de Oliveira, pela agravante MR Foods.
Processo número 37. O doutor André não está. Não, esse... Está em Uberlândia, não? Está vazio lá. O advogado não está presente? Pelo jeito, não, né? O advogado não está presente? Boa tarde. Boa tarde, não. O advogado não compareceu para a audiência. Ah, tá ok. Obrigada, viu? Boa tarde. De nada. Eu indagaria se há divergência. Não há? Portanto, unânime nos termos do voto da relatora. Resultado que fica proclamado. Processo seguinte. O 42 é o RO 11-05669-2015. A inscrição do Dr. Alex Santana de Novaes pela recorrida, número 42. Advogado, lá no... Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde. Eu não estou conhecendo do recurso ID 8A 990-16, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Conheço do apelo ID ACFA 4C4 e, no mérito, declaro de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho para exame do pedido de condenação da reclamada ao pagamento de contribuições previdenciárias não recolhidas. Quanto ao mais, eu estou negando o provimento ao apelo. O senhor tem a palavra, doutor. Excelência, me permite aguardar eventual divergência? Sim. Doutora Camila, a segunda votante. Integralmente de acordo. Doutor João Alberto. Eu também estou de acordo, presidente. Unânime, nos termos do voto da Boa tarde a relatora. todos. Resultado que fica proclamado. Muito bem. Agora nós vamos passar à sala da doutora Camila. Tem duas inscrições. Que foram Feitas aqui? Número 28 é o ROPS 10-727-89-2017, a inscrição do Dr. Lucas Alvarenga Ribeiro pela reclamante, número 28. A inscrição foi feita aqui na sala de sessão. É o 28 da pauta, é o 10.727-89-2017? Exatamente. Mesmo? Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando o provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Doutor. Pois não, muito boa tarde, eminente desembargadora presidente dessa colenda turma, demais desembargadores que a compõem, ilustre membro do Ministério Público, demais colegas e presentes. Basicamente, a questão aqui envolve, creio eu, matéria bastante recorrente neste tribunal, que é a terceirização da atividade de bilheteiro junto à Companhia Brasileira de Trens Urbanos. O primeiro tópico do recurso envolve o pagamento. Na verdade, o primeiro tópico é o enquadramento na carreira que foi dado pelo juízo de piso, que enquadrou a reclamante no nível 101, o primeiro nível da carreira do cargo de ASO, o que foi pleiteado na inicial. Só que a reclamante trabalha em favor da CBTU não apenas há 1, 2, 3, mas há 15 anos, desde 7 de setembro de 2002. E é com base nesta questão fática, incontroversa, é que pleiteamos que este enquadramento não seja feito no primeiro nível. Nenhum servidor, neste caso, não estamos formando vínculo diretamente com a tomadora, até por uma impossibilidade material, já que é uma sociedade de economia mista, e a sua admissão de empregados obedece ao princípio do concurso público, mas a OJ 383 permite que ela perceba, sob a forma de indenização substitutiva, este enquadramento. 15 anos no primeiro nível da carreira não me parece razoável. Até mesmo aqui nesta corte, todos que estão aqui laborando, certamente têm um quadro de carreira que tem critérios, certamente por mérito e antiguidade. Neste caso, não estou nem questionando o mérito, que aí seria difícil aferir, porque exige uma avaliação, mas a antiguidade certamente está presente. E, neste ponto, eu solicito a reapreciação deste capítulo do recurso por Vossa Excelência. Uma outra questão que também foi abordada no recurso diz respeito
ao pagamento de 2 gratificações previstas na convenção coletiva que regeu o ato rescisório. Neste ponto, nós estamos tratando de uma questão eminentemente de direito intertemporal. O artigo 6º da atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro aborda de maneira clara, artigo 6º, parágrafo 1º, que o ato jurídico perfeito, já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que ela se efetivou. Quando ela teve o seu contrato rescindido, ela estava sob a égide da convenção coletiva da categoria do SINDEAC. E ela previu o pagamento das 2 parcelas, tanto da gratificação especial de férias, a qual ela obteve o direito a ela por já ter adquirido o direito às férias, e o abono anual. Inclusive, algumas sentenças já proferidas pelo juízo de primeiro grau definem desta maneira. Ela adquiriu um direito a uma parcela fracionada, e é exatamente o que eu peço. Quando, agora, ela obteve o reconhecimento da terceirização irregular e a aplicação dos acordos coletivos firmados pela segunda reclamada, nós estamos falando de um momento a posteriori. Quando ela obteve a rescisão dela, ela estava sob a égide da convenção do SINDEAC. Não se trata de melhores mundos, como a gente vê muitas vezes a reclamada, neste caso, afirmar que é o que se pleiteia. Não. O que se pleiteia é basicamente a aplicação de um princípio processual latino que fala tempus regit actum. Tempo rege o ato. Você, quando ela obteve a rescisão, ela estava sob a égide da convenção do SINDEAC, portanto, a ela deveria ter sido aplicado o pagamento das 2 parcelas. E o último aspecto diz respeito à multa do artigo 477. Aqui, nesse ponto, eu entendo também que a questão ela é incontroversa. É fato que a reclamante trabalhou todo o período, não houve aviso. Ela foi a primeira reclamada foi sucedida por outra empresa em janeiro de 2016. Portanto, não houve redução de jornada, conforme preceitua o 488 da CLT, ou mesmo redução no tempo de trabalho, naquele mês que antecedeu a rescisão. A reclamada já tinha plena consciência de quando o contrato se encerraria. Não se deu sem justa causa com aviso indenizado, até porque o aviso nem foi requerido neste processo, porque a súmula 276 impede a sua percepção. Mas o pagamento das verbas rescisórias deveria ter ocorrido no primeiro dia útil após o encerramento do vínculo, o que aconteceria no dia 22, e o pagamento se deu no dia 2 de fevereiro. Trata-se de uma matéria disposta expressamente, artigo 477, parágrafo 6º, a linha A da CLT, e não a linha B. A linha B, quando o aviso é indenizado. Não houve aviso indenizado, a empresa já sabia que ela sairia, o contrato não seria renovado. Não se trata aqui de questionar a homologação extemporânea, alguns aqui sempre questionam isso para cobrar a multa do 467, mas efetivamente de pagamento, data de pagamento efetivo das verbas rescisórias. Elas não deveriam ter sido feitas dentro de 10 dias, mas dentro de 1 dia útil. Não havia surpresa para a reclamada, ela já sabia que haveria um encerramento do contrato e exigiu de todos os seus empregados, indistintamente, nós temos mais de 50 ações no escritório, o cumprimento de todo o vínculo até o último dia. E é nesse sentido que pedimos para que Vossa Excelência, com toda a humildade, possa rever esta questão, reformando a sentença de primeiro grau. Muito obrigado, é o que se requer. Eu analisei detidamente os autos. Eu, inclusive, fiz algumas anotações aqui para que meus pares pudessem ter os esclarecimentos necessários, mas, tratando-se de ROPS, eu estou mantendo integralmente a sentença de origem. Desembargadora Camila. Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Também estou de acordo. E doutor João. Portanto, unânime nos termos do voto da relatora, que conheceu e negou o provimento ao apelo. É o resultado que fica proclamado. Tem outro processo, Excelência? Tem outro de Vossa Excelência? Nós vamos apregoar. Doutor, é feito aqui agora também? O senhor fez na sala de sessão? Presencialmente. Qual que é o? É o 34 da senhora também. OPS 10.889/54/2017. A inscrição do Dr. Lucas Alvarenga Ribeiro, número 34. 4 é o 10.889/54/2017. Perfeito. Eu estou conhecendo do recurso, estou acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguída pelo reclamante,
e determinando o retorno dos autos à origem para oitiva da testemunha Christian, indicada pela reclamada, proferindo-se nova decisão, como se entender de direito, prejudicado por hora a análise dos demais tópicos recursais. Eu posso sustentar, Excelência? Pode. Fique à vontade, doutor. Apenas em relação ao livro de registro de ocorrências, que, aliás, é também uma das preliminares que foram ventiladas por mim no recurso ordinário, eu avoquei, Excelência, a questão de apresentação desses documentos. A reclamada prestava serviço para a MRV Engenharia, uma empresa que todos aqui conhecem a respeito do seu tamanho, com ações listadas em bolsa. E a primeira reclamada, a que o reclamante estava vinculado, afirmou em sua defesa que inexistia este livro de registro de ocorrências. Ora, Excelência, até em nossos condomínios residenciais em edificação nós temos um livro de registro de ocorrências. E eu juntei aos autos, conforme, aliás, o artigo 398, parágrafo 1º do CPC me permite, demonstrar que a afirmação foi, inclusive, mentirosa. Eu trouxe aos autos vários livros de registro de ocorrências de um outro endereço no qual a própria primeira reclamada prestava serviço. Ela não apresentou isso porque o conteúdo deste documento não lhe interessava. E eu quero que ela apresente este documento porque é fundamental. O reclamante trabalhava sozinho. Como fazer prova de questões que, de fato, ele poderia apenas demonstrar por meio deste documento que era registrado diariamente. Inclusive, nesse outro processo em que eles foram apresentados como defesa, exatamente porque naquele processo lhes interessava o seu conteúdo. Neste caso, como não interessava, não foi apresentado. Eu entendo que o reclamante precisa desta prova para fazer prova daquilo que pleiteia na presente, especialmente as dobras de jornada a qual ele era submetido corriqueiramente por demanda da reclamada. Estamos diante de uma questão muito clara, onde a prova, neste caso, realmente fica a cargo do documento. Como trabalhava sozinho, nem posso conseguir uma prova alternativa para fazer aquilo que o 818 me empunharia, já que há cartões de ponto juntado aos autos. Então, eu pediria encarecidamente que também, sob este tópico, a reclamada fosse obrigada a apresentar este documento. Mas isso, doutor, o senhor terá oportunidade agora que a nulidade foi acolhida e o processo vai voltar para a reabertura não é adestrita à questão da oitiva ou a reabertura do caderno processual é abrangente? Mas, com certeza o senhor terá oportunidade, mas não nesse momento, né? Porque o processo vai voltar à origem e... A reabertura será abrangente, incluindo também a questão da apresentação desses documentos. O senhor poderá requerer ao juiz, né, no momento eu, inclusive, requeri, Excelência, por meio do ED, em audiência também, o que foi indeferido. Então, certamente, a mesma questão poderá ocorrer e novo julgamento poderá suscitar novo cerceamento. Mas essa questão será apreciada no momento oportuno, com certeza. Viu? Desembargadora Camila. Integralmente de acordo com Vossa Excelência. E doutor João Alberto. Eu também acompanho Vossa Excelência. Unânime nos termos do voto da relatora. É o resultado que fica proclamado. Agora nós vamos para a sala da desembargadora Camila. Na sala da desembargadora Camila, o primeiro processo é o 35 da pauta, é o 11.834, 11/2016. Está inscrito o doutor Gustavo Guimarães Linhares, pela reclamante. Desembargadora Camila, Vossa Excelência tem a palavra para a conclusão do seu voto. 11.834, né? Conheço do recurso ordinário interposto por Federação dos Empregados no Comércio congêneres do Estado de Minas Gerais. No mérito, nego provimento ao apelo. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente, em nome de quem cumprimento seus demais pares. Eu gostaria apenas de indagar a relatora, Excelência, se ela nega provimento ao apelo pelos próprios fundamentos da sentença de primeiro grau. Não, não. Estou mantendo a sentença, mas, como não é ROPS, não é só pelos próprios fundamentos. Eu também estou
entre outras coisas, dizendo que não se afigura razoável exigir da empresa novo recolhimento, pois a quantia encontra-se disponível para a entidade sindical beneficiária que foi devidamente individualizada na guia própria. Nessa situação, cabe ao Ministério do Trabalho efetuar o devido repasse do valor a quem de direito, podendo a autora, se pretender, efetuar o requerimento na esfera administrativa. Essas são minhas razões de decidir. Excelência, em que pese o entendimento da eminente relatora, eu peço vênia para discordar e pedir que seja aberto um voto divergente ou que seja revisto pela relatora esse entendimento, por duas simples questões, Excelência. A guia de contribuição sindical, a responsabilidade pelo seu preenchimento é de total responsabilidade da empresa. E percebe-se claramente que, ao preencher a guia, no campo do código da entidade sindical, ela colocou o código diverso da federação recorrente, razão pela qual tais valores foram integralmente repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Gostaria apenas de ponderar com vossas excelências que, inclusive, isto encontra-se no recurso ordinário. Antes de ajuizarmos centenas de ações no judiciário, tentamos resolvê-la administrativamente em vários processos. E, como foi demonstrado no recurso ordinário, ao notificar a empresa e a empresa informar o erro no preenchimento da guia, tentamos, através de ofício ao Ministério do Trabalho, receber administrativamente tais valores. No recurso ordinário, encontra-se a resposta do Ministério do Trabalho, em que ele fala categoricamente que o sindicato não é parte legítima para postular tal devolução. A única pessoa legítima para postular a devolução de contribuição sindicada recolhida equivocadamente é quem o fez. Seria a reclamada. Então, se o voto for mantido, eu deixo de receber a minha contribuição sindical por erro exclusivo da reclamada e não consigo receber administrativamente do Ministério do Trabalho, porque ele alega que eu sou parte legítima para postular a devolução. Então, sendo mantido o voto, o prejuízo da entidade autora será enorme, porque paga-se errado. Não se olha o artigo 308 do Código Civil, que fala que quem paga-se mal paga duas vezes. Eu postulo administrativamente no Ministério do Trabalho e ele alega que eu sou parte legítima para postular. É isso que acontecerá se o voto da ilustre relatora for mantido. Eu mantenho meu voto, pelas razões já expostas. Doutor João Alberto, o senhor é o segundo votante? Eu estou acompanhando a relatora. Doutor desembargador Bilton Também é o terceiro acompanho. votante. Portanto, unânime nos termos do voto da relatora, é o resultado que fica proclamado. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Obrigada. Processo seguinte. Número 4, ORO 10-140-95-2016. Inscrição dos doutores João Batista Pacheco, Antônio de Carvalho, André Loureiro Silva, Rodolfo Henrique Nazareno Miranda, pela reclamada. Ausente. Estão ausentes. Eu indagaria se há divergência com relação a esse processo. Não há. Não há, portanto, proclamo a unanimidade o voto da relatora. Processo seguinte. 24, RO 11-136-15-2015. Vai assistir o julgamento a doutora Maria Eduarda e a inscrição do doutor Alberto Henrique de Carvalho Moscone Maciel pela reclamada. Número 24. É o 11-136-15-2015. O advogado não vai sustentar, vai só assistir? Não, a doutora Maria Eduarda vai assistir, ela está pelo reclamante, e o doutor Alberto Henrique está pela reclamada, vai sustentar. Flávio Carvalho não está. Não, ela substituiu o doutor Flávio pela doutora Maria Eduarda. Desembargadora Camila, Vossa Excelência tem a palavra. Em primeiro lugar, eu acuso o recebimento de memorial por parte de Itaúna Lanches Limitada. Conheço o recurso ordinário interposto por Itaúna Lanches Limitada. No mérito, dou o provimento para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e, como corolário,
excluir da condenação as obrigações de anotar a CTPS, de entregar as guias CDSD e TRCT e de pagar as parcelas trabalhistas, a saber, aviso prévio indenizado, férias mais 1/3, em dobro, simples e proporcionais, 13º salários integrais e proporcionais, FGTS mais 40%, adicional noturno e multa do artigo 477 da CLT. Reduz o valor das custas processuais para R$ 12,80, tendo em vista o valor hora arbitrada da condenação de R$ 640, mas esqueci de colocar que é a cargo do reclamante isento. Faculta-se a reclamada requerer a devolução das custas quitadas a maior junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito em julgado desta decisão. O senhor está pela recorrente? Sim, excelência. Pela empresa? Sim. Pela reclamada? Sim. O senhor teria alguma coisa a acrescentar na sua sustentação oral? Não, eu gostaria de, se possível, aguardar eventual Se houver divergência, eu lhe daria a palavra. Obrigado. Viu, doutor? Aqui o segundo votante é o doutor João Alberto. Eu estou acompanhando a relatora. E o terceiro votante é o desembargador Milton. Também acompanho a relatora. Unânime, portanto, nos termos Obrigado, do voto da excelência. relatora. É o Boa resultado tarde. que fica proclamado. Com licença. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Processo seguinte. Número 34, ROPS 11.77168/2016, a inscrição do Dr. Renato Ferreira Pimenta pela reclamante, número 34. 34 é o 11.77168. Embargadora Camila. Conheço o recurso apresentado pela reclamante Poliane Andréia Silva e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo para condenar a reclamada, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, 40% sobre o salário mínimo, súmula 46, TRT da Terceira Região, partes vencidas e vincendas, com reflexo em férias mais 1/3, 13º salários, FGTS, horas extras e adicional noturno. Deverão ser deduzidos os valores comprovadamente quitados a mesmo título dos ora reconhecidos. Invertidos os ônus da sucumbência, os honorários periciais deverão ser arcados pela ré. Custas pela reclamada no importe de R$ 600, calculadas sobre R$ 30 mil. Essa é a minha proposta de voto. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelência. Eu queria só fazer sustentação. Vou aguardar as divergências também. E eu queria fazer sustentação oral com relação à base de cálculo adicional. Então, o senhor pode se Posso fazer restringir a uma isso? vez? Pode. Tá. Boa tarde a todos presentes. Nobre relatora, eu só queria chamar a atenção para o fato de que o contra-cheque que foi juntado aos autos na data da propositura da ação comprova de forma inconteste que a base de cálculo do adicional de insalubridade, que já era voluntariamente pago pela empresa a reclamante, já incidisse no vencimento básico. Para a Vossa Excelência ter uma ideia, na data da propositura da ação, ela recebia de vencimento básico R$ 5.744,76 e recebia, a título de adicional de insalubridade de grau médio, R$ 1.148,95. Então, a consequência lógica, aí, caso seja mantido o voto da eminente relatora, é o quê? Apenas majorar o adicional de insalubridade. A base de não há para se falar em mudança da base de cálculo, se era o vencimento básico. E uma vez que o vencimento básico é condição mais benéfica para o trabalhador, a consequência lógica é o quê? É manter esse vencimento, a adicional de insalubridade sobre o vencimento básico. Porque, vejamos, se Vossa Excelência, se mantido o voto do jeito que ele se encontra, a reclamante ou a recorrente passaria a receber a adicional de insalubridade em cima do salário mínimo, que é R$ 937, e começaria a receber, após o trânsito em julgado da decisão, R$ 374,80. Ou seja, ela teria uma perda salarial aqui de quase R$ 900, ao invés de que, se fosse mantido o vencimento básico, que é a condição mais vantajosa, ela passaria a receber R$ 2.297,90. Então, em prestígio, a súmula 46 desse egrégio Tribunal do Trabalho da Terceira Região, que estabelece o vencimento ou o salário mínimo, salvo condição mais benéfica, que é justamente a hipótese dos autos. Existe uma condição mais benéfica. Então, a recorrente entende que a base de cálculo tem que ser o vencimento básico, e não o salário mínimo. Tá?
Por essas razões, requer seja reconsiderada a decisão nesse ponto do vencimento básico e aguarda divergência. Pois não. A senhora vai manter a sentença com relação a essa questão, né, doutora Camila? Que já é... Ora, menos que... É jurisprudência já consolidada. É menos que Vossa Excelência... Não, eu não... Eu nem voto nos processos de Vossa Excelência. Mas apenas para esclarecer o advogado. Desembargador Milton também, não sei. Não, doutor João Alberto, o senhor acompanha a relatora? Acompanhando a relatora, o voto está integralmente de acordo com a jurisprudência dominante. Né? Eu tenho decidido sobre o salário mínimo, acompanhei a relatora integralmente. Eu em que pese a sustentação da tribuna, a observação do doutor, está sendo deferido o adicional de salubridade e está sendo sobre o salário mínimo. É inclusive matéria simulada. Né? E o doutor também tem outra oportunidade para isso. Né? Com certeza. Desembargador Milton? De acordo. Unânime, portanto, nos termos do voto da relatora. É o resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutor. Número 30. 30 é o RO 11.372/91/2015 e o Ministério Público vai emitir o parecer oral. Mas não tem inscrição, não, para sustentação de advogado, não? Pois então, com a palavra, o procurador, doutor Eduardo. Senhor presidente, egrégia turma, é um processo que envolve o FMG apenas por cautela, que a matéria é muito simples, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Então, nós vamos lançar na certidão que a doutora Camila... Não. Esse processo aqui, desculpa, doutora, está impedido o juiz convocado João Alberto, terceiro votante é a senhora. Já foi informado o gabinete. Sim, mas qual é o número dele? O número 30, o 11.372. 30 mil. Da doutora Camila. Sim, é o 11.372, isso, né? 91/2015. Isso. A senhora é a terceira votante. Eu sou a terceira votante, eu estou com ele aqui. É só para a gente assinalar, doutora Camila, o parecer em sessão do Ministério Público. Mas estou negando provimento a ambos os apelos. No mesmo sentido. Não foi esse, não foi por algum... Perfeito. No mesmo sentido que Vossa Excelência, eu estou acompanhando integralmente. Desembargador Milton? Também acompanho. Unânime, nos termos do voto da relatora, é o resultado que fica proclamado. Vamos em frente, processo seguinte. Agora vamos para a sala do desembargador Milton. RO 11.866/60/2015, número 36 da pauta, e a inscrição da doutora Sônia Saraiva. Pela reclamante, número 36, RO 11.866. Desembargador Milton, Vossa Excelência tem a palavra para a conclusão do seu voto. Eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Doutora Sônia, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, Excelência. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, egressos julgadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, digníssimos servidores. Excelência, com a devida vênia do voto do excelentíssimo relator, doutor Milton, rogamos aqui que seja, tanto da parte dele, revista, reconsiderado esse entendimento, e que da parte de Vossas Excelências, revisora e vogal, que seja também reavaliado. A questão é a seguinte, Excelência, a funcionária reclamante, pela qual falamos aqui, trabalhou ou foi contratada por essa empresa durante 10 anos. Nesse período, quando contava com 7 anos de empresa, aproximadamente, um pouco mais, ela teve um acidente de trabalho, foi afastada, inicialmente como acidente de trabalho, depois como doença ocupacional, e ficou afastada do trabalho até o ano de 2015. Foi de dezembro de 2012 a início de 2015. Em março de 2015, o INSS a encaminhou para a empresa para tentar uma reabilitação, e ela passou daí como assistente de arquivo. Ela trabalhava com cozinha, sozinha, para fazer refeição para todo mundo, fazia limpeza e tudo mais, então mudaram ela para essa função
de auxiliar de arquivo. Nessa função, também ela não conseguia trabalhar, ela faltava de forma reiterada. A empresa sempre determinou que ela assinasse o ponto regularmente e, por fim, a empresa prestou informações ao INSS no sentido de que ela cumprira essa atividade que estaria reabilitada. O INSS a considerou reabilitada e a empresa a demitiu em maio de 2015. Excelência, durante esse período, ela esteve afastada através de atestado por diversas vezes, fazendo exames e indo reiteradamente aos médicos. Pedimos vênias a Vossas Excelências aí para que observem um laudo médico, um atestado médico acostado no ID F822A F9. Tenho saudade aqui de folhas a folhas, mas nesse atestado, ele é de 13 de março de 2015. E nesse atestado consta que ela deveria permanecer afastada do trabalho, incapacitada para o trabalho, por mais 90 dias a partir dessa data. Ou seja, quando ela foi demitida em maio de 2015, mais precisamente em 29 de maio de 2015, ela estava afastada por força desse atestado que vigoraria até 13 de junho de 2015. Isso daí está destacado, inclusive, Excelência, no recurso ordinário. Eu tive o cuidado, inclusive, de imprimir, de acessar esse atestado e imprimir, para ver se não havia erro do colega de Uberlândia. Então, infelizmente, houve essa falha na respeitável sentença ao analisar essas provas dos autos, de que a autora estava incapacitada. A respeitável sentença entendeu que uma sentença da juíza da Quarta Vara da Justiça Federal, na ação que a autora move contra o INSS, que essa sentença daria margem a entender que a autora não sofreu, não era doença ocupacional, pois, ao contrário, Excelência, essa decisão que está no ID 1A46BA2, nessa sentença, para justificar a remessa daquele processo para a Justiça Comum, afirmou a respeitável juíza Maria Cláudia Feitosa Carvalho, aspas, ocorre que, em que pese o perito deste juízo tenha afirmado que não se trata de doença ocupacional, verifico no laudo pericial de folha 101 que o próprio médico que realizou a perícia administrativa considerou devida a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que houve aplicação do anexo técnico epidemiológico previdenciário. E segue, a doença ocupacional, nos termos do artigo 20 da Lei 8.213/91, é considerada, para os devidos fins, acidente de trabalho. Portanto, essa remessa, ao contrário do entendimento da respeitável sentença de origem aqui, essa sentença da Justiça Federal serve para caracterizar que era, sim, doença do trabalho, que era, sim, doença ocupacional, a doença da autora. E, Excelências, a prova maior dessa demissão, quando ela estava doente, são os inúmeros atestados acostados aos autos que foram entregues à reclamada. A juíza entendeu também de origem que a autora não teria cuidado de pedir a perícia. Ela pediu na peça de ingresso. Ela protestou pela prova pericial. Infelizmente, no decorrer do processo, não foi reiterado esse pedido. Mas houve esse pedido lá em sede na petição inicial. Agora, as provas dos autos, Excelência, suplantam essa necessidade, superam, é desnecessária, torna desnecessária qualquer outra perícia nos autos. Porque o que existe, as provas nos autos, no sentido de que era doença ocupacional, que a reclamada demitiu a autora quando ela estava doente, que ela continua doente até hoje, autoriza que se seja dado provimento ao presente recurso, autoriza o deferimento dos pedidos de nulidade da dispensa, de reintegração da autora e de indenização conforme pleiteado, tanto na peça de ingresso quanto no recurso ordinário. É o que esperamos de Vossas Excelências. Obrigada. Desembargador Milton. Eminente presidente, diante do que foi dito da tribuna e examinando melhor o aspecto fático envolvido pela questão, que é, de certa forma, complexo, eu vou pedir vista para examinar melhor
essa prova produzida e, em especial, essa sentença da Justiça Federal. Vai ficar adiado? Pode ser para a próxima sessão? Pode ser, próxima sessão. Próxima sessão. A senhora retira. Vai ter que retirar. Não, mas pode adiar também para outra sessão. Outra sessão. Porque é no dia 30 que a senhora não vem, né? Então, doutora Sônia... Fica só adiado. Ele vai ficar adiado para a sessão sessão dia 30... É dia 6, né? Pós-dia 30, dia 6. Dia 6 de setembro, na véspera do feriado. Quem não vai estar aqui sou eu. E eu também não, 6 de setembro. Não. Então marca numa outra. Então vai ter que ser retirado. Então, nós vamos retirá-lo de pauta, mas evidentemente que já fica assinalado que a senhora fez a sustentação oral, viu? E ele retornará, então, assim que o doutor Milton reexaminar a matéria. Ligarei para aquele, boa tarde, obrigado. Para o cliente ficar doutor? rezando. Obrigada. Obrigada. Boa sessão para vocês. Número 24 é o RO 10.93534/2016. A inscrição do doutor Elias Neto pela reclamada, número 34, RO 10.935. Relator também aqui, o desembargador Milton. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação o pagamento das diferenças de comissões, tendo em vista o valor total das vendas a prazo efetuadas pelo reclamante, com inclusão dos encargos decorrentes da operação de financiamento, a serem apuradas na liquidação. E, ante a natureza salarial da parcela, são devidos reflexos em repouso semanal remunerado, férias mais um terço, 13º salário, aviso prévio, horas extras e as verbas de natureza salariais sobre o fundo de garantia, mais 40%, conforme os parâmetros já fixados pela respeitável sentença recorrida. E eleva o valor da condenação para R$ 41.530, com custas processuais no importe de R$ 830,60 pela reclamada. Eu tenho a palavra, doutor. Senhora presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhor secretário, serventuários e colegas presentes. No tocante ao recurso do reclamante, com todo o respeito pelo entendimento de Sua Excelência, o relator, trata-se de uma uniformização de jurisprudência dessa Casa com relação à reversão. Mas me cumpre sempre falar da tribuna, que nós entendemos que há de ser revista essa posição, com todo o respeito, porque não se admite que um televisor vendido por R$1.000, a comissão paga à vista. A empresa vai esperar 24, 36 meses para receber aquele crédito, sendo que os juros e a correção monetária são revertidos para a instituição financeira. E ela ainda vai pagar uma comissão sobre essa diferença. Data máxima vênia, ainda que se respeite aí a uniformização jurisprudencial e o entendimento do nobre relator, nós não podemos concordar e pediríamos mais uma vez que fosse revista essa posição. No tocante ao recurso da reclamada, com relação principalmente ao não acatamento pelo juízo monocrático dos espelhos de ponto. Olha, excelências, não há nenhuma prova redundante no tocante à não aceitação dos espelhos de ponto. Os espelhos de ponto são daquele tipo login, cada pessoa, de por si próprio, manuseia aquele espelho de ponto. Quer dizer, para dizer, uma testemunha dizer que aquele espelho não funciona ou que ele é manipulado, deveria haver, então, uma prova pericial nesse sentido. Com todo o respeito, não se pode admitir que uma prova testemunhal, muitas vezes conteste, vá desmentir o próprio sistema eletrônico. Data máxima vênia. E há apontamento, eu tive o cuidado de ver ali agora, de várias horas extras pagas. As horas não são britânicas. Há inclusive, término de jornada acima do que está apontado.
a compensação de jornada da forma que deve ser revista e afastada essa não aceitação dos espelhos de ponto e a consequente pagamento de horas extras. E, por consequência, da mesma forma, o intervalo intrajornada e interjornada. A gente viu lá intervalo intrajornada de 57 minutos, 56 minutos, 51 minutos. Ora, com 57 minutos de intervalo, a empresa vai pagar mais 1 hora. Com todo respeito, não é justa essa posição. E, finalmente, houve um período em que o reclamante atuou como gerente. E, ainda exercendo uma função de confiança, que é a função de gerente, com um salário bem diferenciado, no caso de R$ 8.500, quer dizer, bem superior ao 40% previsto na legislação, ainda assim o nobre juízo de piso entendeu que ele havia controle do seu munus por parte do gerente regional. Ora, excelências, como um gerente regional que vai uma vez a cada 3 meses na unidade vai controlar esse gerente de loja? Também é uma coisa que não se pode admitir. Então, renovados os respeitos pelo entendimento do nobre desembargador relator, a quem tem um apreço diferenciado, gostaríamos que o voto dele fosse revisto e não fosse acompanhado pelos demais votantes. É assim que se pede justiça. Desembargador Milton. Eu agradeço o que foi dito da tribuna em relação à minha pessoa. Também é com grande apreço que eu considero o nobre advogado. Concordo com ele plenamente no tocante à injustiça da questão da incidência de comissões sobre encargos financeiros, mas eu sou voto vencido na orientação jurisprudencial que se firmou nesse tribunal e, portanto, me cabe apenas acatá-la e aplicá-la. No tocante à questão da efetividade da prova dos cartões de ponto, o juízo firmou seu livre convencimento no conjunto probatório, os documentos e os depoimentos das testemunhas. E, ao final, autorizou a dedução daquilo que efetivamente foi pago pela empresa sob o mesmo título, de sorte que aquilo que estiver efetivamente marcado e pago como hora extra será considerado. No tocante à questão do exercício do cargo de confiança, o acompanhamento do trabalho prestado pelos gerentes pode ser feito por várias formas, da mesma forma como ocorre a fiscalização do corregedor em relação a todos os juízes que trabalham pelo interior. Portanto, há sim um sistema de acompanhamento e que coloca o gerente de loja sob a subordinação de um gerente administrativo. E, portanto, não há mais o que retocar no que foi dito pela respeitada sentença recorrida. Eu atuo como segunda votante e eu já havia tido acesso ao voto e mesmo com os esclarecimentos do desembargador Milton, eu estou acompanhando integralmente o relator. Desembargadora Camila. Da mesma forma, acompanho integralmente o relator. É unânime nos termos do voto do relator. É o resultado que fica proclamado. Obrigada, doutor. Boa tarde. Um processo de outra sala, devo aguardar ou pode ser julgado? É do doutor João Alberto? Sim. Não, o senhor pode ficar na tribuna, nós apregoamos, não tem problema, não. É o 10.912, né, doutor? É o 17, doutor João Alberto, da pauta de Vossa Excelência. É o 10.912, 10.2015. E o doutor Elias está inscrito também. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a conclusão do voto. Senhora presidente, eu conheço os recursos interpostos e, no mérito, eu vejo parcialmente o recurso da reclamada para excluir 3 dias por mês da condenação ao pagamento do intervalo entre a jornada e para determinar a aplicação da OJ 394 da SDI 1 do TST em todas as horas extras deferidas, inclusive quando deferida apenas o adicional. Também dou provimento parcial ao apelo da reclamante para determinar que, nos dias de feriados laborados,
a jornada normal do dia seja incluída no cômputo do modo semanal, mantendo o valor arbitrado da condenação por compatível. Doutor Eli, só tem a palavra. A decisão do nobre desembargador atende perfeitamente a empresa reclamada. Se assim for o voto dos demais, eu gostaria de aguardar uma eventual divergência à fineza do retorno da palavra. Aqui votam o desembargador Milton, doutora Camila? Não, o desembargador Milton e eu. Desembargador Milton. Estou de acordo. Eu também estou acompanhando integralmente. Portanto, unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado, excelência. Obrigada, boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor João. Processo seguinte. Agora vamos terminar aqui a sala, doutor Milton. Ainda faltam 2 processos, né? Com inscrição. É o 10.702, 76/2017, é o 19 da pauta. Nós temos 2 advogados inscritos, doutora Ana Paula pela reclamante e doutora Isabel Silva pela reclamada. Ambas estão presentes. Desembargador Milton, Vossa Excelência tem a palavra. Esse é o 10.702/76. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Bem. Eu cumprimento a todos na pessoa da excelentíssima senhora presidente. Esse caso é um caso que merece atenção, porque eu acho que ele foi um pouco, digamos assim, não foi bem analisado. Porque o que acontece? O juiz de origem ele deu improcedência da reversão da justa causa, arguindo que um dado importante foi omitido na qualificação profissional da reclamante. Só que o fato de ter tido aquela confusão no currículo, dela ter colocado que cursava curso superior e tudo, era para a vaga de gerente. Ela não foi contratada para a vaga de gerente. 6 meses depois dela passar por esse processo seletivo, que ela foi chamada para a vaga de auxiliar, que não precisa de curso superior. Nunca lhe foi exigido nenhum diploma de curso superior, nunca lhe foi passada essa informação. Isso ficou comprovado nos autos, que para o cargo de auxiliar ela não precisaria de curso superior. Tanto que ela requereu a bolsa, e a bolsa não precisaria ter o curso superior. Ela requereu a bolsa, ela ganhou a bolsa por 2 meses, e só depois que eles foram verificar, que falaram que no currículo dela tinha cursado já, né, um curso superior, só que esse currículo era de uma vaga anterior que ela tinha candidatado e não tinha sido selecionado. Então, todo o decurso, a justa causa, foi aplicada num contrato em que ela não precisava de curso superior. E nunca lhe foi exigida essa documentação. Nunca lhe foi requerido nenhuma comprovação. Ela não juntou nenhum documento falso, ela não deu nenhuma informação falsa. Então, teve essa confusão por causa da carga de gerência que ela tinha candidatado anteriormente, né, que seria o requisito obrigatório, né, ter o curso superior, só que o contrato que ela foi efetivamente, né, o contrato efetivamente realizado, a função pela qual ela foi contratada foi auxiliar, não era necessário o curso superior. E dispensaram ela por justa causa, não deram nem a possibilidade dela explicar qualquer coisa, está nos documentos, nos e-mails, e, por isso, eu peço a reforma da respeitável sentença. Doutora. Boa tarde a todos. Excelências, com todo respeito à sustentação da colega, na verdade, a prova dos autos é bem concreta. O juiz sentenciante analisou a prova com bastante atenção. Houve prova testemunhal, documental e, inclusive, confissão por parte da reclamante quanto ao caso. Não se trata de nenhuma confusão quanto a currículo e não se trata do caso dela exercer de um exercício irregular de profissão. O caso é o seguinte: a reclamante se apresentou à empresa com um documento falso. Como que um empregado se apresenta à empresa? É com currículo.
O currículo é o documento mais importante, é onde ele informa a formação dele, as experiências profissionais. E quando a reclamante se apresentou à empresa, ela apresentou um currículo falso. Um currículo que tinha informação de que ela tinha curso superior completo. Ela, inclusive, em depoimento pessoal, confirmou isso para o juiz. O juiz perguntou a ela: a senhora preencheu o seu currículo na Prestar, que é uma empresa de recursos humanos? Sim. A senhora incluiu lá que tinha formação superior? Ela disse sim, porque o sistema não informava se era completo ou não. Ou seja, ela reconheceu que colocou essa informação no currículo dela, currículo que foi entregue à empresa. Além do mais, ela teve, sim, oportunidade de responder à empresa pela questão, por ter se apresentado esse documento, como foi comprovado na prova testemunhal, que a testemunha da reclamada, que era superior hierárquica dela, a questionou, conforme consta no depoimento que o juiz sentenciante fez questão de frisar que foi um depoimento muito convincente. A superior hierárquica dela perguntou a ela: o que você teria feito se tivesse sido aprovada para o cargo que exigia esse nível superior? Ela disse, de forma sarcástica, conforme foi constado em ata: ainda bem que eu não fui aprovada, né? Então, além de ter apresentado um documento falso, a reclamante ainda agiu de má fé, debochou do seu superior hierárquico quanto a isso, conforme constou no depoimento, e ela exerceu depois uma outra função. Ela apresentou o currículo falso, com a informação que tinha curso superior, não foi aprovada para uma determinada vaga, mas depois concorreu a outra. Não apresentou outro currículo, informando outra formação, não informou em momento nenhum que não tinha aquela formação, e o empregador só foi saber disso porque ela solicitou ao empregador uma bolsa de estudos. O empregador foi, então, verificar o que tinha acontecido. Entrou em contato com a faculdade, e a faculdade informou que ela havia abandonado o curso no 3º período, muito tempo antes dela mesmo se candidatar ao cargo de gerente. Então, excelências, o que eu peço é que seja mantida a sentença, porque a conduta da reclamante foi irregular, grave, e afastou a natural fidúcia do contrato, conforme reconheceu o juiz de primeira instância, que analisou muito bem as provas, e, portanto, a sentença deve ser mantida, acompanhando-se o voto do desembargador relator. Obrigada. Doutor Milton. Senhora presidente, como foi relatado pela advogada da reclamada, efetivamente, ela apresentou informações de currículo que não são verdadeiras. E já aconteceu aqui nesse próprio regional, também de um juiz que foi exonerado por esse mesmo motivo. Portanto, nada a alterar. Eu atuo como segunda votante nesse processo. Parece que realmente, como bem assinalou o relator no seu voto, há uma evidência de ausência da boa-fé que atinge a confiança que deve permear a relação entre empregado e empregador. Então, na verdade, essas falsas informações quebraram, evidentemente, também essa fidúcia. Eu estou acompanhando integralmente. Doutora Camila. Por todas as razões expostas, acompanho integralmente o eminente relator. Unânime, portanto, nos termos do voto do relator, é o resultado que fica proclamado, que se conheceu e negou o provimento ao apelo. Boa tarde, doutoras. Obrigada. A senhora tem outro, doutora? Também o 14 é o seguinte? Então, a senhora aguarda, por gentileza. Vamos apregoar. Número 14, o RO 10.618.47/2017, a inscrição da doutora Isabel Silva pela reclamante. Número 14, 10.618. Também da relatoria do desembargador Milton. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Milton. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego o provimento ao recurso do reclamado e dou provimento parcial ao recurso da reclamante para lhe deferir os benefícios de justiça gratuita e condenar o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação. E mantenho o valor da condenação por compatível.
São honorários assistenciais. Excelência, gostaria, por favor, de aguardar a eventual divergência. Da minha parte, não há nenhuma. Eu sou a segunda votante, desembargadora Integralmente de Camila. acordo. Unânime, nos termos do voto do relator. Muito obrigada, Excelências. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Sala de sessão. Foi feita uma inscrição aqui, doutor Milton, na sala de sessão. É o número 11, RO 1057704-2015. A inscrição do doutor Adriano Gonçalves, pela reclamada, número 11. O 11 é o 10.577, né? Isso. 04/2015. Inicialmente, acuso o recebimento de memorial. Conheço os recursos ordinários do reclamante e da reclamada. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante, dou provimento parcial ao recurso da reclamada, para excluir da condenação indenização por dano moral e estético, em razão do acidente de trabalho, restando prejudicada a apreciação dos tópicos dos recursos do reclamante e da reclamada relativos ao valor de indenização e de pensão mensal. Inverto os 11 da sucumbência quanto aos honorários especiais, devendo o seu perito oficial habilitar o recebimento de seus honorários na fórmula da resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e altera o valor da condenação para R$ 5.000, com custas no importe de R$ 100 pela reclamada. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssima desembargadora presidente dessa egrégia turma, na pessoa de quem cumprimento o eminente desembargador relator, seus pares, ilustre representante do Ministério Público, serventuários e colegas presentes. Somente um tópico gostaria de tecer alguns breves comentários relativo à condenação em relação a contribuições fundiárias do período do afastamento de auxílio-doença do reclamante. É inconteste nos autos o acidente de trânsito em 25/1/2007 e a alta do benefício, o encerramento do benefício no mês de março de 2013. Durante esse período, o auxílio concedido foi o auxílio acidentário, espécie 91. Todavia, ressoa dos autos cristalino que, durante o acidente, que é típico do trabalho para essa finalidade, houve a concessão do auxílio acidentário, tendo em vista a emissão de CAT com relação à fratura de antebraço e o atendimento imediato ao obreiro. Não obstante, a alta em 30/1, o que afastaria, em tese, a necessidade ou não de pagamento do FGTS, ele foi novamente internado e assim permaneceu por um longo período em prorrogação do benefício acidentário. Todavia, o processo demonstra que a doença que lhe acometeu numa segunda internação é uma doença hereditária, a porfiria, que, não obstante, naquele momento da inicial prorrogação não se ter conhecimento, a posteriori foi identificada a efetiva causa daquela internação, razão pela qual a reclamada postulou administrativamente junto ao INSS a alteração da classe do benefício do auxílio-doença de acidentário para previdenciário. Nesse sentido, não seria exigível todos os pagamentos mensais ao qual o juízo de piso reconheceu. Conforme o voto do eminente desembargador relator, afastando a aplicação da responsabilidade civil objetiva, aplicando a subjetiva e indeferindo os pleitos indenizatórios, resta tão somente a discussão quanto à condenação nos depósitos fundiários do período de afastamento. E, nesse sentido, a reclamada roga que a interpretação seja feita pela efetiva causa do afastamento e não necessariamente pela causa estampada na espécie 91 em prorrogação ao primeiro benefício concedido. Assim sendo, é que, reiterando todos os termos do recurso ordinário, pedimos que seja revista ou que seja proclamada eventual divergência em relação ao voto do eminente desembargador relator. Doutor Milton, alguma consideração a respeito? Os depósitos do Fundo de Garantia independem da natureza do afastamento, como determina o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 1990,
que determina a efetividade dos depósitos. Portanto, mantenha a sentença recorrida. Também estou mantendo e acompanhando integralmente o relator. Desembargadora Camila. Acompanha integralmente também. Unânime, portanto, nos termos do voto do relator. Resultado que fica proclamado. Boa tarde, Obrigado. doutor. Boa Obrigado. tarde. Bom, vamos passar agora aos processos que estão na sala do doutor João Alberto. Já foi, 912. Esse já foi, né? Do 912, doutor Elias, já foi. É. Agora é o 9 da pauta. Número 9, RO 10586-12-2016, a inscrição da doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida pela reclamada. Processo 10586. A palavra do doutor João Alberto, relator do processo, para a conclusão do seu voto. Senhora presidente, eu estou conhecendo os recursos, acolhendo a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando o processado desde D29E4A04 e determinando a reabertura da instrução para a oitiva de Stael Maria Costa como informante, proferindo-se, afinal, outra sentença como se entender de direito, restando prejudicado nos mais os recursos. É o projeto de voto. Doutora, a sua sustentação oral fica restrita a essa matéria. Se, por acaso, for superada a preliminar, aí eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Excelentíssimo juiz convocado relator, desembargadora presidente e demais componentes da turma. Na verdade, trata-se de uma preliminar de cerceamento de defesa do recurso da reclamante e o próprio juiz de primeiro grau entendeu que a oitiva dela como informante seria uma questão de decisão do próprio juízo. Então, nesse aspecto, a reclamada não tem, por hora, não há nada a se falar aqui da tribuna. Desembargador Milton, segundo votante. Estou de acordo. E eu também, como terceira votante, acompanho. Portanto, unânime nos termos do voto do relator. Obrigada. Resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Processo seguinte. Número 13 é o RO 1072297. O advogado inscrito, doutor João Luiz Amoedo Avelar, pela reclamante, ausente. RO 10722. O advogado está ausente. Eu indagaria se há divergência com relação a esse processo. Não, estou de acordo. Da minha parte também não. Portanto, unânime nos termos do voto do relator. Resultado que fica proclamado. Processo seguinte. Número 11 é o RO 1066505-2017, a inscrição do Dr. Marcos Eloy da Silva pelo reclamado. Número 10665, advogado presente. Doutor João Alberto, Vossa Excelência tem a palavra para a conclusão do seu voto. É o 1066505-2017. Senhora presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, negando-lhe provimento. Doutor. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. É só mesmo se há divergência, Excelência? A senhora aguardaria, né? Eventual divergência. Sim. Obrigado. Aqui, doutor desembargador Milton. Não há. Da minha parte também não. Portanto, unânime nos termos do voto do relator, que conheceu e negou provimento ao apelo. Obrigado. Resultado que fica proclamado. Boa tarde, doutor. Obrigada. Processo seguinte. Número 25 é o RO 1173932, a inscrição do Dr. Eduardo Soares do Couto Filho pela reclamante. Advogado presente, RO 11739. O 25 da pauta. Doutor João Alberto, relator. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Senhora presidente, eu estou reconhecendo os recursos no mérito, dando-lhes provimento parcial. Ao da segunda reclamada, para determinar que sejam observados os valores previstos nas convenções coletivas de trabalho, na apuração das diferenças de tickets alimentação. Ao da reclamante, para estabelecer que sua jornada de trabalho se encerrava às 19h30, em razão do trabalho realizado em casa, no Palme Top, com exceção dos dias laborados nas convenções.
mantendo o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. Essa é a proposta de voto. Aqui, recorrente é Rose da Silva Campos e Merck? Exato. Engraçado. São aquelas coisas que o PJE nos apronta, né? A minha conclusão não é essa. Muito bem. O senhor tem a palavra, doutor? Excelência, eu poderia me manifestar em caso de eventual divergência? Poderia aguardar, mas eu preciso abrir o meu voto aqui, porque eu realmente estou aqui com uma conclusão equivocada. O meu está impresso também. Só um minutinho, doutor João Alberto. Viu? Que 739. Agora a página não muda. Aberto? Tô. Só que é o dispositivo ou que é o voto inteiro? Eu quero. Doutor, o senhor vai fazer sustentação ou o senhor vai aguardar eventual divergência? Eu aguardo eventual divergência, excelência. Embargador Milton. Não tem divergência. Eu também não tenho, não. Eu já olhei aqui, é uma pequena equívoco com relação à minha conclusão aqui, mas eu estou de acordo. Portanto, unânime nos termos do voto relator. É o Muito resultado obrigado. que fica proclamado. Obrigada, viu, doutor? Boa tarde. Boa tarde. A sustentação acabou de ter um pedido. Fala da senhora. Há um pedido de preferência para o processo, qual? Número 25, ROPS 10624. Da minha sala é o 25. É o 25, é o 10.624.06.2017, é o 25 da pauta, mas a doutora Camila não está. Não, é porque teve um pedido de preferência aqui num processo meu. É um ROPS, é o 25 da pauta, doutora Camila. É o 10.624.06. Da minha pauta? Não, da minha. Perfeito. Qual, Vossa Excelência, é a segunda votante? Eu estou rejeitando a preliminar de intempestividade do apelo empresário arguída em contra